vou colocar na tela, como eu gosto de falar. Na tela do canal 2x1. É o time que jogou contra o Atlético Paranaense, Danilo Fernandes, Luiz Otávio, Gustavo Henrique, Tino Paraíba, Matheus Bahia, Juninho Capixaba, Patrick, Mugni, Daniel, Raí, Gilberto na frente comandando o ataque. Meus amigos, Matheus Loyola, você acredita que esta é a formação do Esquadrão de Aço para o jogo de amanhã? Ou o Guto pode promover alguma mudança aí neste time que venceu o Atlético Paranaense 2-0? Wendel, não me espanta ele ir com esse time e também não me espanta ele fazer uma alteração colocando um primeiro volante e aí creio eu que o Mugni perderia esse espaço aí, até porque o Daniel tem muito mais qualidade no passe que o Lucas, né? Eu já venho falando isso aqui no canal, foi uma estatística que ele veio abaixo, né, que são os erros de passe. Então, seria muito mais plausível você ter um meio de campo forte, até porque o Palmeiras tem um meio de campo muito combativo, né? Você vai ver o Felipe Melo e um Patrick de Paula, são dois jogadores pegadores, com bastante imposição física, então o Bahia vai ter que tomar muito cuidado aí com esse meio campo, né? Eu iria com essa formação também, tentaria neutralizar ali o Dudu, que joga pelo lado direito, não é isso? Então, deixaria assim, o Capixaba faria essa dobradinha novamente, Capixaba e Matheus Bahia, justamente para tumultuar o plantão, e apostar numa dobra no Gabriel Menino, né? No lado esquerdo também o Raí pode achar uma certa facilidade, até porque o Jorge ele tem um grande apoio ofensivo, mas é fraco defensivamente, então eu aproveitaria, deixaria o Raí espetado, apostando numa dobradinha ali do Nino com o Raí pelo lado direito, e aí eu faria a entrada de um primeiro volante justamente para poder tumultuar esse meio de campo, né? Botava dois jogadores ali com maior pulmão, né? Deixaria o Patrick e mais um primeiro volante justamente para tentar coibir as ações ali do meio do Palmeiras, né? Vão vir com dois volantes, o Patrick saindo um pouquinho mais, o de Paula como segundo volante e o Patrick de Luca pelo lado do Bahia como segundos, né? Vai ser um belo embate. Jogaram na base juntos, né? Ele e o menino jogaram junto com o Patrick de Luca, né? No Palmeiras. O Patrick perdeu espaço assim e veio para o Bahia. Então, acho que vai ser um belo embate ali no meio de campo e eu reforçaria o meio justamente para poder tumultuar esse jogo do Palmeiras, que é um time muito qualificado, apesar de não estar numa boa fase. Demais, Wendel. Era esse aí o time mesmo. Meu querido Ronex, se não quiser opinar, fica à vontade aí também, com relação a este time do Bahia, que pode ser a possível escalação do esquadrão amanhã. Depois eu quero colocar mais uma pautazinha aí. Meu querido Ronex, não quer falar? Consegue O, aqui. a questão aí, Wendel, né, a gente é aquilo que a gente falou, né? Algumas coisas a gente esperava, né, que fosse acontecer. Eu me lembro que o Matheus falou que de fato o Danilo Fernandes, né, fosse assumir o gol. E isso, na verdade, não foi uma coisa só do Guto. O que a gente entende é que os três treinadores do Bahia, estando 100%, pelo que dá a entender, seria o Danilo Fernandes o gol. Foi assim na reta final do dado. Não sei se por pressão ou não, mas deixou a entender que, segundo lá a voz ativa, mas seria o Danilo Fernandes. O Dabove também deixou claro, aparentemente, que se tiver 100% seria o Danilo Fernandes. E agora, antes mesmo de escalar, né, o Matheus falou, acho que o Wendel falou também, que seria o goleiro, o Danilo Fernandes, o goleiro do Guto Ferreira. A lateral também, eu me lembro que foi falado também muito, que possivelmente o Matheus Bahia, porque o Alisson falou isso no Cibora Nordeste, né, que o Guto é proibido, na verdade é como se fosse proibido. Se um lateral vai, o outro não vai. Então, como o Matheus Bahia marca melhor, aí dificilmente o Capixaba vai jogar com o Guto como lateral. Dificilmente. Então, é uma das mudanças características. As outras mudanças, a gente vai ter que observar à medida que os jogos forem acontecendo. Eu ainda acredito que, a depender da conversa que o Guto tenha com o Lucas Araújo, eu ainda acredito que o Lucas Araújo pode fazer no Bahia o papel que o Fabinho fazia no Ceará antes de se machucar, que o Fabinho, junto com o Sobral, que eram os volantes do Ceará,
O melhor momento do Guto Ferreira tinha Fabinho como titular absoluto, junto com o Sobral. Porque o Fabinho tem mais essa característica, parecida um pouco, né, com o Lucas Araújo, o cara ágil ali, pulmão, né, para roubar essa bola. E eu tô com o Matheus, eu acho que claro, se ele sentir firmeza no Lucas Araújo, aí só o tempo. Eu acredito que o Mugni cai, o Daniel é um pouco mais, assim, entre aspas, avançado, e aí eu acho que poderia pintar um Patrick e um Lucas Araújo, ou de repente, até quem sabe, um outro volante aparecer aí. Mas a gente vai começar a observar com o tempo. Essas mudanças que a gente já viu, do Matheus Bahia e Danilo Fernandes, eram praticamente certas, né? Eram praticamente certas. Agora vamos observar a partir dos jogos, né? A partir dos próximos jogos, essa questão. Eu acredito que se o Conte tiver 100%, o Guto vai colocar o Conte. Eu acredito que ele vai colocar o Conte. O Guto também tem essa questão, ele gosta dessa questão de defender um pouco os nomes, ele gosta de usar um pouco a questão dos nomes primeiro, né? Claro que depois ele pode até mudar. No UOL saiu aqui a provável escalação do Bahia. Jogador aí, e bate com a do Estadão também. Eu olhei aqui no Estadão rapidinho. São compatíveis. E essa galera, para arriscar assim, deve ter alguma informação. Né? Deixa eu tentar ampliar aqui para ficar mais visível para a galera aí. Você falando assim, eu tenho até medo. Deve ter saído o Conte. Olha só. Gustavo Henrique, ó. Eu tô achando estranho porque colocaram, por exemplo, isso que me chama a atenção, nas duas escalações, tanto do Estadão quanto do UOL, colocou Daniel Ranieri. É informação. Mas não vai ser ele, não. Eu acho que ali foi chute, velho. Os caras não vão chamar outra opção boa, né? Não para titularidade, mas o que mais me chama a atenção, viu, meus amigos, é que aquele elenco que a gente criticava tanto, o Ranieri bem, o Rodriguinho bem, o Rossi voltando, olha o Rossi voltando e o Raí sendo uma opção. Raí estreou fazendo gols. Gilberto, o Rodagega, então o Edson também ali no meio de campo. Essa turma estando bem, o Gustavo Henrique tem o Conte, então nós temos um terceiro zagueiro, não para jogar, mas uma opção. Vendo a escalação do Palmeiras, eu iria de Patrick de Luca e Lucas Araújo. Véio. Ah, não, eu iria de Ranieri. Poderia ser o Lucas também. Eu não tenho nada contra o Lucas, não. Eu acho que ele só deveria botar as mãos para trás, tirando isso. Esse time é o mesmo que jogou. É o mesmo que jogou. Tirando ali esse aspas do Ranieri. Eu acho que a tentativa dos caras colocarem o Ranieri é justamente dar aquela fortalecida no meio, né? Porque o Daniel é meio franzino e o Mugni tem aquela função de ser mais marcador. Só que aí você deixando o Mugni, velho, você não tem perspectiva nenhuma de contra-ataque, pô. O cara erra todos os passos, pô. Se você quer botar um volante pra fortalecer, tipo o Mugni, pô, bota um cara pra marcar. Aí o cara, e Danielzinho, então tira o Danielzinho também, bota uma trinca de volante, pô, logo nessa zorra. E fecha o meio, pronto. Porque o Mugni, ele não tem essa qualidade toda, velho, de passe. A gente já viu isso, ele é jogo atrás de jogo, errando passe besta, pô, passe de 3, 5 metros. Tá fazendo função de volante. Sinceramente, essa escalação da UOL seria a modificação que eu faria também. Eu colocaria o Ranieri e deixaria o Mugni na opção. Entraria com essa sim. Aí. Mas o problema é justamente a criatividade que vai continuar, velho. Entendeu? Eu entendo o poder de marcação. O Mugni é um cara que tem aquela qualidade, mas acho que a corrida dele engana muito. É um jogador muito pomposo, na hora que vai dar, bate na bola com aquele jeitinho e tal. Mas a função mesmo que ele exerce ali, que ele tá na frente, de meia central, ele não exerce. Sabe que eu vejo muito no futebol, aproveitando até para um debate mais para frente, que ele é longo, né? Esse jogador criativo, ele não está existindo mais, sabe? O jogador criativo é aquele de passe desconcertante. Ele dá o passe, ele pega na bola, dá 2 toques e passe. Se movimenta e passe, sabe? Porque o jogo hoje está muito marcado, né? Quando você chega em um determinado local do campo, fica difícil você encontrar espaços. O Índio Ramírez, por exemplo, quando estava bem no Bahia, ele era um jogador assim, né? Diferenciado, que costurava, né? Fazia essa costura quebrando por dentro. Fez gol assim no Flamengo, fez gol assim no Internacional.
Fez Mas é várias quarto homem de meio, oportunidades. pô, realmente. O quarto homem de meio, ele tá escasso. Agora, a função Ele é. que ele joga é a função, Wendel, do básico. Você entendeu? Para a função dele é o quê? A função de transição. Meia centro é a função de transição. Um bom poder de marcação que ele tem, mas na hora de tirar o 10, que é o passe, ele não tem um passe. O cara tá ali 5 metros, ele erra. O Juninho Capixaba tá passando na profundidade, ele erra o passe. Entendeu? Então ele acaba minando todo esse trabalho de marcação que ele tem. Então, ao invés de ter um cara desse, que tem pouca produção de passe, que é muitas vezes o que a gente precisa, eu prefiro sacá-lo do time, deixar um Danielzinho que é mais franzino e botar um cara que é pitbull. Pô.